Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Motorcast. Hoje é com muito prazer que vamos concentrar este episódio nas melhores práticas de vendas digitais. Temos connosco hoje Rui Ferreira, um campeão de vendas em Portugal, faz parte da rede da Mercedes-Benz Certified, que vocês vão ver com uma história fantástica ao longo deste ano. Faz parte da NASA Motor, penso que a maior parte de todos saberão, está em Gaia, está no Porto Santa Maria da Feira, e ao longo deste ano eu acho que era interessante partilhar convosco, para além de terem ganho o prémio de melhores práticas dentro da rede da Mercedes-Benz, e que a própria NASA Motor teve um crescimento enorme dentro da própria rede de concessionários, e eu agora vou chamar aqui para o meu lado o Rui. Rui, muito boa tarde. Está tudo bem? Olá, Nuno, obrigado. Ótimo. Estamos um bocadinho distantes, já estive aí nesse gabinete contigo, mas estarei seguramente em breve. Primeira pergunta que eu gostava de questionar aqui, e acho que muitas pessoas te conhecem, e tu tens sido um exemplo para muitos de nós em termos deste processo de vendas digitais, e eu conheço-me esta história em 2019, tu conseguiste subir as vendas em termos de usados aí na NASA Motor de cerca de 600 carros para 900. Estamos a falar de um crescimento de 50% e não é passar de 10 para 15, é passar de 600 para 900. Queres-nos contar um bocadinho deste sucesso e que, no fundo, tem projetado muito também a nível de todo o país? Claro que sim. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, em meu nome e em nome da NASA Motor. É um gosto muito grande estar aqui hoje convosco. Bom, este foi um desafio que me foi lançado faz agora um ano, portanto, em abril de 2019, de reestruturar, de certa forma, ou dedicar aqui uma nova atenção ao Departamento de Viaturas Usadas da NASA Motor, que tem 3 concessões. Portanto, o Departamento de Viaturas Usadas já existia, como concessão oficial da marca Mercedes-Benz que somos, existia também já um programa certificado de viaturas usadas, que foi também ele fruto de alterações e de evoluções naturais por parte da Daimler, em termos de nomenclatura e etc. E, portanto, este segmento de mercado, ou esta função, este trabalho já existia. Contudo, a NASA Motor decidiu apostar de uma forma muito agressiva nesta área dos usados, e, portanto, o primeiro passo foi, com a minha chegada e com todo o foco da nossa administração, reestruturar aquilo que é a equipa que trabalha os usados. Portanto, muito mais do que ter apenas um responsável, desenhamos toda uma estrutura que passa por ter um avaliador dedicado e, efetivamente, uma parte da Secretaria Comercial, antevendo aquilo que poderia ser, e felizmente foi, este crescimento, dedicada para esta área de negócio, bem como todo o restante trabalho natural de construir uma equipa de vendas, formá-las, analisar o nosso estoque e definir uma estratégia para o ano e para realmente renovar aquilo que era esta área. Felizmente correu de facto muito bem, conforme partilhaste em termos de resultados. Sucesso fantástico. Um sucesso enorme, portanto eu diria que os fatores de sucesso numa primeira fase foi de facto profissionalizar esta área. Eu acho que a expressão é mesmo essa, porque ela já existia, como existe... Então, mas deixa-me pegar-te por aí, Rui. Há vários pontos que tu já tocaste e que eu claramente vou querer aprofundar um pouco nesta nossa conversa. E o primeiro é exatamente este. Em todas as conversas que eu tenho em Portugal, mas tenho visto ao longo de vários países, nomeadamente Estados Unidos e Inglaterra, tinham claramente um nível diferente em termos de todo o processo de preparação dos carros para a internet, e uma coisa que eu acho que tu surpreendes muito pela positiva, e eu sei que é parte do sucesso, não é só, mas ajudou muito, é todo o processo, tu levaste o processo à séria na qualidade das fotografias, na qualidade como os carros estão tratados. Penso que até chegaste a montar um estúdio fotográfico. Queres partilhar connosco essa tua experiência? Exatamente. Esse é um dos pilares de sucesso, e talvez dos mais fortes, porque esta reestruturação do departamento começa com a equipa, como é óbvio, mas efetivamente em tudo aquilo que é o processo de termos um stock que tem que ser digitalizado, mais importante que adotamos, a par da criação de uma identidade muito própria. Portanto, e as duas coisas acontecem em simultâneo. Definimos, claro que estamos a falar de um concessionário e temos que seguir regras muito próprias de imagem que adaptamos fisicamente na nossa concessão, nas viaturas, na exposição,
na força de vendas e no espaço envolvente, mas para passarmos isto para o mercado fizemos uma aposta enorme naquilo que é o canal digital. E nessa via, o primeiro passo de todos foi efetivamente a construção de uma zona própria para poder fotografar os nossos automóveis. Como sabemos, são sempre construções que exigem muito espaço, que exigem investimentos já significativos, e encontramos aqui uma solução muito feliz, em que, felizmente, na nossa empresa temos espaço, mas para não caminharmos, relembrando que isto foi um processo de revitalização que se iniciou no ano passado, não caminhamos logo para uma solução ideal utópica, que pode ser isso que assusta muito das pessoas, dos profissionais dos automóveis. Caminhamos para uma ótima solução, que foi, de facto, dedicar um espaço da nossa empresa muito generoso à criação... Tem cerca de 100 metros quadrados, praticamente, para o teu estúdio fotográfico, não é? Sim, exatamente. Portanto, e começamos por aí, que com o tempo, à medida que fomos provando a nós próprios de que este era o caminho certo, portanto, fomos fazendo aqui um controle... Eu peço aqui ao Ricardo, que está-nos a ajudar a produzir esta, que nos coloca foto, onde, por exemplo, tem uma foto onde tu estás no estúdio, penso eu, numa delas, não sei se é num classe E ou num classe A que tinhas, que dá a ideia exatamente desse espaço que tu criaste, não é? Esta fotografia com a classe E é precisamente no nosso estúdio fotográfico. Portanto, temos o nosso pavimento e a nossa área envolvente num estúdio perfeitamente branco, com a adaptação da luz que aconteceu lá está numa segunda fase. Portanto, esta é, se calhar, a dica para aqueles que possam ter um bocadinho mais de receio em verdade por esta via do digital. Portanto, primeiro começamos pelo envolvente, depois evoluímos para a luz e vamos continuar a evoluir para outras ideias que temos e que desejamos aplicar. E, portanto, é uma área que nos permite facilmente não só fotografar qualquer veículo de qualquer ângulo, portanto, na marca Mercedes-Benz temos também os nossos comerciais e outras concessões terão também os pesados que poderão fotografar. Portanto, um espaço adequado, uma luz adequada e depois um fotógrafo que tenha alguma sensibilidade para o tempo e que conseguimos, de facto... Mas deixa-me dizer que eu quando te visitei e tinhas feito o estúdio de raiz, tu fizeste logo com um patamar de muita qualidade, não é? Podias ter começado de uma forma um bocado mais simples, vamos experimentar, mas não. Eu penso que, de facto, parte do teu sucesso e teve um impacto imediato no resultado que tiveste nas vendas foi optaste logo de raiz. Deixa-me fazer-te uma pergunta, ou seja, com esta mudança, eu não sei se tu sentiste quando entraste e quando agora, ao final de praticamente um ano de teres implementado o processo, tu consegues ter uma noção de qual é a percentagem, de facto, de clientes que vai comprar carros, qual é a percentagem de clientes que aparece através da internet? Primeiro viu o carro ou no site, ou no mercado virtual? É uma ótima pergunta, Nuno. Eu tive a oportunidade de assistir a outros motorcasts anteriores e reparei também que alguns colegas partilham disto que te vou transmitir, que tem a ver com, antes de responder à tua pergunta de forma objetiva, com a quantidade de pessoas que conhecem a nossa empresa e as nossas viaturas e vêm até nós fisicamente sem necessariamente iniciarem contacto de uma forma digital. E mais à frente depois também podemos esmiuçar isto. Mas de uma forma concreta, respondendo à tua questão, nós temos aqui também a particularidade, estamos no Porto, estamos em Santa Maria da Feira, temos Gaia também, apesar de sermos um país pequeno e temos disparidades de comportamentos por parte do consumidor por este país fora, e apesar das nossas concessões estarem relativamente perto, notamos algumas diferenças. O Porto tem uma particularidade, nós temos uma localização privilegiada na cidade do Porto, portanto, a visita do cliente físico ao stand, que de facto é orgânica, que passa, que vê, que conheceu por passar e nos visita, ainda é muito significativa. Eu diria que em termos de viaturas usadas representa 50% ou mais, 50% a 70%. Vocês estão, se não me engano, perto da circunvalação, não é? Estão uma localização... A estrada da circunvalação é um local privilegiado. Aqui a parte física é fundamental, mas não obstante disso, hoje falamos em 50% a 60% de visitas físicas. Se calhar antes da minha chegada falávamos 70%, 80% ou até mais, quase 100% ser fisicamente. Mostramos e essa acaba por ser o pilar que temos alavancado tanto as nossas vendas, é que juntando a esta localização fantástica a nossa presença por todo o país de uma forma digital,
claro, conseguimos chegar a estas vendas que já aqui falamos hoje. Num local como, por exemplo, Santa Maria da Feira, que tem outras particularidades, estamos fisicamente colocados noutro local, zona industrial e etc., que não é uma grande cidade como é a cidade do Porto. Continuamos, felizmente, fruto de muitos anos de trabalho, a ter muitas visitas físicas, mas o digital representa já, nos usados, algo na casa dos 70% a 75% das leads que os nossos comerciais têm para trabalhar. Eu gostava, deixa-me pegar-te exatamente nesse ponto e estás a falar das leads dos teus comerciais. Ligas exatamente à pergunta que eu te ia fazer a seguir, que é, ou seja, e vou-te juntar aqui dois temas. O primeiro é, que eu acho que tu acreditas nisto, mas gostava de ter a tua percepção, que é claramente a qualidade que tu apresentas na internet, ainda mais na marca que tu trabalhas, ajuda, penso eu, a transmitir uma imagem de excelência. Ok? Mas, como sabemos, um dos grandes desafios também é ter uma excelente apresentação no digital e depois a experiência quando o cliente chega ao showroom, não é? chega ao concessionário, e não ter, e haver aqui um gap, não é? Não ser o mesmo nível de qualidade. Ou seja, como é que tu consegues gerir, garantir que de facto consegues ter um processo para estar com uma excelência digital, mas quando eles chegam também são muito bem atendidos, e se isso se torna uma preocupação fundamental para ti em termos de formação dos teus colaboradores? Essa é uma excelente pergunta, Nuno, e leva-me aqui a tocar num outro aspecto, numa altura em que falamos muito do digital e também com o contexto socioeconómico que estamos a atravessar, acho que é uma pergunta que ganha outra importância. Efetivamente, eu acredito que o digital é o caminho, e eu digo muitas vezes, em reunião com os nossos vendedores e com a nossa administração, que temos que aproximar o nosso negócio o mais possível do comprar roupa online. Portanto, o nosso cliente tem que ser possível para o nosso cliente, conhecer o automóvel online. Não só conhecer o automóvel, tem que conhecer a empresa. Portanto, ver automóveis é fácil, encontrá-los é fácil, mas perceber a entidade que está por trás. Existem muitos Mercedes-Benz anunciados, é preciso passar também a mensagem, a imagem daquilo que é a NASA Motor, porque isso fará a diferença na forma como trabalhamos e a nossa forma própria de tratar os negócios, porque as empresas são as pessoas, portanto, que conheçam as pessoas que temos e como trabalham. E apesar de ser eu o primeiro a acreditar que o caminho é o digital, acredito igualmente que a formação e a qualidade do atendimento dos nossos vendedores é crítica e continuará a ser, por mais que o processo se digitalize. Ou seja, a forma como nós hoje respondemos a um contacto, já temos formas de responder em vídeo, ganha uma nova importância. A forma como temos as nossas fotografias para que o cliente realmente se sinta à vontade de iniciar sequer o contacto e depois consiga perceber de que nossa parte há um trabalho diferenciador, mas, por sua vez, se o cliente está a ver fotografias com qualidade e um veículo com qualidade, com boa apresentação, é porque debaixo de tudo isto, fora das luzes, a viatura foi devidamente recepcionada, foi devidamente qualificada, foi devidamente recondicionada em todas as vertentes e que depois é devidamente conservada de forma adequada, no local adequado e etc. Fechando tudo isto, eu costumo usar uma frase, eu celebrizei-a no meu tempo de vendedor e passo muito esta mensagem às nossas equipas. Ao telefone eu dizia muitas vezes, porque tinha, com esta magia da internet, muitos contactos de fora de zona, dizia muitas vezes o facto, se ao longo do ano deve contar com a minha transparência, com a minha sinceridade na abordagem de um negócio tão importante para nós os dois, o facto de ele estar a acontecer de forma digital obriga-me ainda mais a ser ainda mais transparente. É isso. O digital tem esta magia. O digital tem esta magia, portanto, e pegando a tua pergunta, efetivamente é essencial formar o vendedor, porque por mais que digitalizemos o negócio, o segredo está no vendedor. Podemos fazer os melhores eventos de usados, mas se a resposta do vendedor não for rápida, como hoje contamos que a Uber e outras aplicações sejam imediatos, a nossa vida estamos a tornar tudo muito imediato, se a resposta do vendedor não for imediata, se não for totalmente disponível, mas depois não for correta em termos de léxico e abordagem e transparência, porque o negócio hoje... Vai gerar a mesma confiança. O trabalho do vendedor, por mais que digitalize esta área dos automóveis, o vendedor continuará sempre a ser crítico. Sempre. Estou de acordo. Eu acho que eu não podia estar mais de acordo contigo, porque eu acho que, e eu em particular, como sabes,
tenho muitos anos a trabalhar na internet, na vertente dos automóveis, mas acho que o fator humano vai sempre continuar a ser fundamental, quer dizer, não quer dizer que não venham a acontecer vendas totalmente digitais, mas terá que haver sempre alguém e essa qualidade é fundamental. E gostava de te lançar um desafio, se calhar andares um pouco para trás no tempo, que eu, se bem conheço a tua história, tu foste, se calhar, e por isso mesmo ficaste muito conhecido, um dos melhores vendedores da BMW, porque já passaste por várias marcas, em particular, antes de estás aqui na Mercedes, tiveste outra marca premium alemã também, a BMW, onde penso que foste várias vezes um dos melhores vendedores dos eventos VIP. A minha pergunta é, tu hoje em dia que geres uma equipa com a eficiência que tu tens, que ilações e que lições é que tu tiras desses teus tempos em que eras, de facto, um campeão de vendas na BMW? De facto, essa experiência passada como vendedor foi muito enriquecedora e foi uma história muito feliz. Tenho um gosto em partilhar que fui vendedor em determinada altura, foi assim que a minha carreira começou. E é engraçado que quando aceitei esse desafio que me foi lançado na altura, fui muito a medo e nem era muito isso que projetava na altura, e agora olho para trás e acho que foi a decisão mais correta a tomar e foi de facto um passado feliz. E é engraçado como em tão poucos anos o paradigma das vendas automóveis mudou de tal ordem. Eu de certa forma, apesar de estar nos automóveis há relativamente pouco tempo face a outros colegas desta área, passei a fase de isto tudo da internet ainda ser muito novidade, depois o boom e o pico em que ter um veículo na internet de facto gerava muitos contactos e depois eram muito efetivos, eram muito eficazes em termos de concretização do negócio, e depois a massificação da oferta, etc. Portanto, já vivi aqui algumas fases engraçadas. E como comercial, assisti muitas vezes a situações, e falava há bocadinho também do país pequeno que somos e tão diferente, tive a felicidade de vender um bocadinho para todo o país e as vendas têm esta magia. E, de facto, o comportamento que o mercado tem perante o digital e a forma como esse comportamento modificou ao longo dos anos e como varia por geografia é muito, muito engraçado. E é muito giro assistir a todas estas evoluções que têm acontecido e estas inovações. Portanto, acho que muita coisa aconteceu, mas muita coisa irá mudar dentro em breve na abordagem ao digital. Deixa-me fazer aqui uma pergunta um pouquinho fora da caixa, porque tu já que tocaste nesse ponto, eu vou por aí, que é, de facto, eu acho que para o sucesso que tu tens e para aquilo que tens-te adaptado à internet é impressionante, ainda és muito novo, ou seja, se já atingiste o que atingiste, sei lá, em menos de, acho que nem 10 anos de carreira tens nos automóveis, traz 6. Então pronto, não tens 10. Quase faço esta primeira pergunta para ti, mas, e de facto tens trabalhado imenso, tens feito imensos projetos, tu mesmo assim tens outros hobbies, consegues ter tempo para fazer, se calhar no limite ainda agarrado também aos automóveis, não é? Em termos dos teus hobbies. Eu vou tentando. A verdade é que eu digo isto com alguma ironia, mas não deixa de ser uma verdade e tem que ser bem interpretada e interpretada de uma forma saudável. O facto de ter começado muito cedo nos automóveis e ainda ser relativamente jovem, em termos de situações pessoais, o facto ainda de não ter constituído família e etc., permite-me de facto dedicar outro tempo ao trabalho, o que gera também da minha parte, agora numa função de chefia, permite-me ter outra sensibilidade e outra admiração pelas nossas equipas que têm família, que têm filhos, têm obrigações e agendas muito apertadas e que ainda assim conseguem representar a nossa marca a este nível. Portanto, eu acho que mesmo a ideia daquilo que é um vendedor automóvel tem mudado muito ao longo dos anos e para isto contribuem muito os programas dos usados certificados dos concessionários. Um vendedor de automóvel não é hoje aquilo que era há alguns anos atrás, em todas as vertentes, na liberdade de decisão, na forma como os processos são tratados, mas acima de tudo como são auditados por parte das entidades empregadoras, e faz-me ter uma enorme admiração por esta malta que consegue realmente representar-nos com tanta exigência. Ao mesmo tempo... Já agora, Ricardo, só para colocar aqui no ar uma foto tua, que eu lembro que tu também gostas de motas e gostas de andar nos autódromos e achei engraçado na pesquisa para a nossa entrevista. Acho que é algo que é uma coisa que tu mesmo assim também gostas de fazer
no teu tempo, não é? Ou seja... Sim, efetivamente as duas rodas são um hobby que hoje é bastante libertador, portanto os passeios de moto. Tive a felicidade de trabalhar também ligado a essa área de negócio que é muito divertida e foi uma escola gigante. Eu deixo só aqui o repto muito rapidamente de pensarmos que, por exemplo, em termos de pós-venda e em termos de investimento que um consumidor, neste caso de uma marca premium de motociclos, faz. Portanto, esta marca, a BMW, tinha motociclos e tem motociclos que hoje na marca em que eu estou têm preços equivalentes a um veículo de entrada de gama. Portanto, são investimentos muito avultados e onde a envolvência do cliente é maior, é muito mais sensível ao digital, participa em fóruns. Por norma, as motas são uma área de muita camaradagem, portanto, fala-se muito, partilha-se muita opinião. Há muito o fenómeno da troca de moto mais do que compra e venda de moto e, efetivamente, o cliente da moto, por exemplo, em termos da pós-venda, segue muito de perto, porque se alguma coisa correr mal ou menos bem, a vida do condutor pode estar em risco. Não é que nos automóveis isto não aconteça, mas muitas vezes temos um problema no carro e até continuamos a andar pela assim, depois vamos ao oficina. Portanto, foi uma escola muito grande. Um motar que tem um problema qualquer, param logo 2 ou 3 para logo. Portanto, foi uma escola muito engraçada e deixa-me também lançar também só esta mensagem, que foi uma passagem esta das motas, aconteceu na altura certa da carreira, foi muito engraçado, em que foi também um caso de sucesso, felizmente, essa passagem pela venda do Motorrad, em que um dos desafios que nós tínhamos era, de facto, conseguir alavancar as vendas. Estamos a falar de uma concessão relativamente pequena, com apenas um comercial. Como é que conseguiríamos ali aumentar as vendas? E as vendas cresceram 30% no primeiro ano de trabalho de projeto, e o segredo foi, tínhamos uma aposta muito reduzida em termos de usados, que é isso que eu trabalhei toda a carreira, e foi o incrementar a venda de motociclos usados que nos permitiu vender mais motociclos novos. Nas motas o universo é mais pequeno, os valores são mais semelhantes, então com estas simulações de financiamento e todos estes produtos que hoje estão à disposição do consumidor, conseguimos muitas vezes converter de uma moto nova de uma moto usada, para uma moto nova. Isso é uma grande escola que se trouxe também para os automóveis e a importância de essa online. E até pedir aqui também ao Ricardo, se eu puder pôr aqui no ar também o vídeo que acho que quando estavas na Motorrad. E era essa a pergunta que eu tinha a fazer, porque eu achei esse exemplo extremamente interessante, que é, tu consegues tirar algumas ilações de quando foi essa tua experiência das motas em termos desta ligação dos dois segmentos novos e usados? Achas que isso também sentes isso acontecer hoje em dia na NASA Motor entre o Certified e os carros novos da Mercedes? Sem dúvida. Foi uma grande escola nesse sentido, até porque, repetindo, estamos, neste caso, da NASA Motor, a falar de um concessionário oficial da marca Mercedes-Benz. Portanto, nós temos regras muito próprias em termos daquilo que é a nossa gestão de estoque e as nossas ações comerciais e etc. E como sabemos, e isto é do domínio público, e muitas vezes assistimos já o cliente a negociar usando este argumento, nós estamos numa fase de mercado automóvel em que as vendas focam-se mais na quantidade do que na qualidade. E como é de conhecimento, portanto, todo o negócio é desenvolvido ou é projetado a nível estratégico na construção de volume, independentemente da marca, seja ela generalista ou premium ou outra qualquer. E, portanto, foi esta experiência pelas duas rodas que, na altura, despertou a capacidade mais real de perceber que, na realidade, de concessionário, a boa performance de vendas de automóveis usados é que permite alavancar e aumentar a venda de viaturas novas. Porque, usando aquela famosa expressão move the metal, não é? Temos maior capacidade de limpar os nossos parques, ter montras novas, carros novos e diferentes para que os nossos clientes experimentem. Portanto, e é extremamente interessante, e a NASA Motor orgulha-se disso, com este trabalho de um ano e pouco. O nosso cliente visita-nos, passado um mês tem viaturas diferentes, tem um parque diferente, tanto para adquirir como usado, tanto como novo para poder conhecer e adquirir. Portanto, sem dúvida que os novos e usados não são departamentos diferentes, tem que existir uma simbiose e uma relação saudável entre os dois, para que vendamos muitos novos para que se vendam usados, mas vendamos muito usados para que possamos vender ainda mais novos. Olha, então, terminando aqui a nossa conversa de hoje, gostava de, não temos falado aqui muito sobre a questão do período que passámos, porque felizmente penso que já estamos a entrar numa nova fase e acho que também não era o essencial daquilo que podias trazer aqui mais de relevante, mas não quero deixar de pegar também, né? Perguntar-te um pouco como é que tu na NASA Motor e com a expressão que tu tens no mercado nacional
e na gama Mercedes, e na marca Mercedes. Como é que passaste por esta quarentena e como é que eventualmente antecipas os próximos tempos e se estás a planear alguma coisa nesta fase agora da retoma? Muito bem. Nuno, tem sido um período muito difícil para todos e aproveito a deixar aqui os cumprimentos não só a todos os profissionais de saúde e a todo o trabalho bom que foi desenvolvido na luta a esta pandemia, como também às diversas associações da área automóvel que criaram regras de higiene e segurança para que pudéssemos voltar ao ativo como estamos, embora com limitações de horário e etc., mas voltamos. Felizmente já sentimos a retoma da atividade, com as limitações que temos em termos de horários e etc., e com muito cuidado, aplicando as regras de higiene e de segurança que todos somos obrigados e temos que aplicar. Já notamos uma recuperação, felizmente. Temos mantido a nossa presença digital forte, tivemos a oportunidade em teletrabalho e com outras ferramentas, com calma, que no dia-a-dia não temos, de reforçar a nossa presença digital, aprimorá-la, e é com grande satisfação que já notamos uma recuperação forte do número de pessoas que nos visita de uma forma digital, o movimento também ao showroom a melhorar, e com muita felicidade posso também já aqui adiantar de que muito em breve, ainda no final deste mês, teremos a possibilidade de fisicamente, com as limitações adjacentes, fazer já uma exposição de viaturas usadas dentro dos limites impostos, para que os clientes não só conheçam online, mas que possam depois visitar-nos com segurança. Mas que imagino que vais combinar com um evento digital que tem sido também com sucesso ao longo do tempo, não é? Sem dúvida, portanto, continuamos disponíveis para todo o país, para que as pessoas nos possam conhecer a partir de casa. Felizmente, hoje já somos uma empresa em que o cliente nos conhece online, pode negociar online, apresentar uma retoma online, comprar online e receber o veículo em casa. Continuamos nesse caminho, reforçamos esse caminho, podem nos conhecer por qualquer parte do país, ter acesso às condições do evento como se cá estivessem e, se estiverem na disponibilidade de nos visitar fisicamente, é com alegria também que já informamos que o podem fazer. Pergunta final para ti, uma coisa que hoje em dia também é chave, ou seja, hoje em dia vocês também facilitam a entrega em casa do cliente, se for aquilo que o cliente quiser fazer para receber o carro em casa? Sem dúvida, e vamos além disso. Nós fizemos um investimento avultadíssimo desde o primeiro dia em que esta situação começava a ganhar relevância a nível mundial. Hoje, Nuno, qualquer cliente pode já visitar a NASA Motor, seja para ver um automóvel ou para nos visitarem após venda, e criamos um sistema de tal ordem complexo e completo de que mesmo a própria chave do veículo, quando entra nas nossas instalações, é colocada em local apropriado. Nem na chave do automóvel temos que tocar de forma direta para o manobrar na nossa concessão. Portanto, fomos esse pormenor, é contacto zero e ao mesmo tempo próximo. Conseguimos este equilíbrio e tem sido muito positivo. Excelente, Rui. Olha, só me resta agradecer a tua disponibilidade, a abertura também, porque eu acho que este fórum do Motorcast tem sido, acho que todas as pessoas têm estado aqui com essa disponibilidade de quem tem talvez as melhores práticas, como também é o teu caso, partilhar com os outros, e tu aqui partilhas também uma visão que eu sei que é do norte do país, mas no teu caso não é só pela dimensão que a NASA Motor tem em termos digitais. Acho que foi fantástico, agradeço-te, e é evidente que vocês estão muito preparados para esta nova fase que vem aí, e acho que também é uma mensagem muito positiva para todos os que nos ouvem, que de facto já sente de forma objetiva a recuperação, e é isso que eu desejo, que corra tudo melhor a partir daqui. Foi um prazer. Muito obrigado. Da minha parte, muito obrigado. Até breve. Boas vendas. Obrigado. É neste sentido que eu me despeço deste Motorcast de hoje. Temos mais aqui 2 ainda para esta semana planeados, quer a nível nacional e talvez uma surpresa internacional. Estamos a programar. Acho que este foi extremamente interessante, com o Rui Ferreira da NASA Motor, que tem sido uma referência a nível nacional do excelente trabalho que se demonstra aqui, e qualquer um o pode fazer, com 100 metros quadrados bem trabalhados, boas fotos, os carros muito bem organizados, um bom processo, e depois também uma boa ligação entre aquilo que é o digital e depois o receber o cliente online, o tratamento das leads. E vejam, passar de 600 carros para 900 carros em termos de vendas num período de 8 meses é de facto impressionante. Parabéns ao Rui, a toda a sua equipa e à NASA Motor. Mantenham seguros, tenham atenção, como o Rui comentava aqui, às questões do protocolo de segurança, para os clientes manterem a confiança, e vamos aproveitar esta retoma e procurar a normalidade o mais rapidamente possível. E em breve aqui estarei com mais um episódio de Motorcast do Stand Virtual.
Muito obrigado.